Muito obrigado, reverendo Robler. Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Maipú, Santiago, Chile. Aqui em Maipú, Santiago, Chile. Realmente é uma bênção e grande privilégio para mim poder estar aqui com vocês, mesmo que seja assim de passadinha, porque estamos indo rumo a Valparaíso. Nos resta quanto daqui? Então já estamos na metade do caminho. Bem, chegamos aqui para ganhar força, uma paradinha para saudá-los e ver esta linda obra que estão realizando aqui. Lhes parabenizo por este lindo lugar que Deus lhes preparou para glorificar a Deus e receber sua palavra. Podem assentar uns minutos. Nesses dias estivemos vendo como Deus está nos mostrando tudo que corresponde à dispensação do reino, que contém todas as bênçãos para os escolhidos que estão vivos nesse tempo final. A dispensação do reino tem um trabalho, uma obra para realizar. Contém todo o programa divino do fim do reino dos gentios e o estabelecimento do reino do Messias, o filho de Davi. Assim como a dispensação da graça, vocês vejam, contém toda a obra que ele estaria realizando, tanto para gentios como para judeus. A dispensação da lei para judeus. E a dispensação do reino, vejam, é para gentios e judeus. E aí abrange o que são os indivíduos e também as nações. Ou seja, aqui no reino do Senhor, sob a dispensação do reino, tudo que corresponde à dispensação do reino abrange indivíduos, abrange nações, abrange todo o planeta Terra completo. E até mesmo vejam a sexta dimensão também, e a quinta dimensão, onde também será falado e é falado o juízo sobre essas almas aprisionadas, que já estará aberto nesta dimensão aqui. Assim como Jesus pregou aos espíritos aprisionados ali na quinta dimensão, foi o ministério de terceira etapa. Assim também nesse tempo final, o irmão Branham disse que a terceira etapa é para os perdidos, ou seja, que a terceira etapa também é a etapa para esse grupo que já não tem oportunidade. Ou seja, aí não vai ser necessário ir lá, senão que estará aberta neste planeta Terra. Por um lado, abre a quinta dimensão e, pelo outro lado, abre a sexta dimensão para os filhos de Deus. E aí estará pregando para eles também. Ou seja, que a terceira etapa tem esse trabalho para os perdidos, as fátuas, a noiva, o irmão Branham coloca assim. E, portanto, os 144 mil. É uma obra total, abrange tudo. E ao reverendo William Branham foi mostrado naquela visão que ali no cumprimento da visão da capa estariam esses ministérios de Moisés e Elias. Ministério que no fim do tempo ele tinha prometido que o Filho do Homem viria com seus anjos.
Ou seja, que a vinda do Senhor é com essa manifestação de Jesus em sua segunda manifestação, com a de Moisés em sua segunda manifestação, e a terceira, se contarmos a Jesus, seria a terceira. E na quinta manifestação de Elias. Agora vejam aqui, ele nos diz, na mensagem à autoridade do Filho de Deus, que foi pregado 4 de abril de 2003, diz: onde é que os grandes milagres têm lugar? Com Moisés e Elias. E onde os grandes milagres estão prometidos para serem realizados? Em uma grande capa. No cumprimento da visão da capa estará o cumprimento desses grandes milagres. O reverendo William Branham viu somente um dia. E não se sabe quantos dias da manifestação da terceira etapa sob o ministério do Espírito Santo, onde pode ver que ele viu em uma visão, viu muita gente, viu uma capa e viu que pregava e orava pelos enfermos e coisas aconteciam. E este não era o primeiro dia. Este é o ministério que o Espírito Santo realizava e mostrava antecipadamente um quadro do que aconteceria ali em um dos dias destas atividades. Por isso ele disse que queria levantar uma capa e estar várias semanas, umas quantas semanas, porque ele sabia que um ministério como esse, que é o ministério onde a terceira etapa estará manifestada, nesta etapa para o mundo, os perdidos, e para a igreja, ou seja, o cristianismo, e para a noiva, os escolhidos. Este não é um ministério para ser manifestado em um só dia, mas senão que envolve muitos dias. E para que uma pessoa chegue a um nível neste ministério, a esse nível neste ministério, então tem que ter começado desde muito tempo antes. Porque este ministério e esta manifestação que ele viu ali corresponde ao ministério e ao ministro ou um profeta já adotado. Agora, na trajetória deste ministério, teriam filhos e filhas de Deus na trajetória deste ministério ou acompanhando, vendo-o em todas as etapas, vendo o crescimento deste ministério. Como quando a gente vê um menino ou uma menina desde bebê, e vê desde que dá o primeiro grito. E se quando nascesse e falasse, diria leite, ou seja, grita porque tem fome para comer, já agarra o peito rápido, e vê aí todas as etapas. Depois, quando vai começar a caminhar, e quantos machucados, quantos ferimentos recebe, porque às vezes vem caminhando até a gente fala, eu acabei de cair, e a gente vê todas essas etapas, e depois quando aprende a andar de bicicleta, que se machuca de vez em quando, e veja, tudo isso a gente não se repreende, porque é uma etapa da infância até quando chegam a ser jovens, e também passam certas dificuldades também, e a gente continua os apoiando, mas vejam, está aí em todas as etapas, e quando chega o momento, se estiver estudando e chega a graduação, aí o pai está sentado orgulhoso do seu filho que se graduou. Veja, colocando assim humanamente, assim também, a igreja noiva vê esse ministério desde a sua infância, vê como vai crescendo em sua trajetória, e na etapa final, diz, eu estive em todas as etapas deste ministério, e estive ao lado dele desde que era bebê, desde que era pequenininho, jovem, e depois já adulto, e Deus coroou esse ministério, e eu estive braço a braço com ele, 100%, ou acompanhando nas boas e nas más. Agora Deus está se glorificando nele, portanto, eu também. A vitória dele é minha vitória.
vemos como esse ministério, E vemos como esse ministério, vejam ali, ele já ouviu nesta etapa que já estava na sua parte culminante. Agora vejam. assim foi com o profeta Eliseu. Assim foi com o profeta Eliseu. Quando Elias passou por allí, Quando Elias passou por ali, e vejam, nos dizem el mensaje de inspiração, nos diz na mensagem Inspiração, nos relata esta em várias mensagens ele nos relata essa história, en este mensaje, mas nesta mensagem, inspiração nos dice, Inspiração nos diz assim, en eso, observa isso, él sabía dónde Elias, estaba parado ante ele Dios, sabia onde estava por lo tanto, él era diante de intrépido, Deus, portanto y ele cuando se era preparó para irse, intrépido, e quando se preparou para puso ir, su cobija o su manto sobre e ele Eliseo, colocou o seu manto Eliseo sobre cortó Eliseu, toda amarra Eliseu cortou y mató el buey, quemó el sacrificio, todo o arado, y se separó matou o de boi, todo para seguir fez a o Dios. sacrifício e se apartou de tudo para seguir a Deus. Desta forma nós temos que fazer. É a única maneira verdadeira que tem para vir ao Senhor Jesus Cristo, exatamente correto. Queimou as coisas atrás dele, cortou tudo. Seus sócios ou relacionamentos, melhor dizendo, os leva à sala de bilhar, de sinuca, levam à festa de cerveja ou de jogos de carta ou a todos esses outros lugares. Elimine essas coisas quando vier a Cristo, quando vier a ungido. Desfaça de cada coisinha. Isso é o que Eliseu estava fazendo ali. Venha ele com as mãos santas levantadas, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Não importa quanto tempo chegou a pertencer à igreja, isso não tem nada a ver, a respeito. Tantas coisas cruéis estão acontecendo com as pessoas hoje em dia e estão saindo nesse estado porque confiaram na igreja em vez de confiar em Cristo. Observa, depois aconteceu o seguinte, para mostrarem que eles eram tipo e antitipo, Elias regressou quando se encontrou com Eliseu. Ele disse que ia a outro lugar, a Gilgal. Então, bom, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Por quê? Porque ele já tinha se apartado de tudo demais. Nesta caminhada, a igreja noiva, nesse tempo final, se separou de tudo que nos estorva, e temos agarrado o anjo do Senhor, e onde quer que ele vá, nós iremos. E desta vez não o soltaremos, até que nos dê a bênção da transformação. Temos jogado de lado todo o peso. E onde quer que ele vá, onde quer que a coluna de fogo vá, nesse tempo, iremos com ele. Assim Eliseu tinha feito. Já não tinha mais com o que se preocupar, porque tinha deixado tudo preparado. E os tinha deixado até com a barriga cheia, porque matou os bois e tudo, ali tinha comida. E agora sim ia dedicar ao Senhor. Porque ele já tinha se apartado, separado de tudo demais. Ele só tinha que seguir uma coisa, e esse era Deus. Já não posso voltar ao meu trabalho, eu já o queimei. Ou seja, a junta de boi e os bois e tudo. Tinha desfeito de tudo. E já não tinha motivo para regressar. Agora você não vai desfazer do seu trabalho. Aqui estamos falando um tipo de figura. Se não, vamos sair daqui, já vão chamar o chefe. Olha, chefe, eu não vou na segunda-feira mais. Não, vamos ter responsabilidade com a nossa família e com o nosso lar. Agora diz assim: já avisei meu pai e minha mãe, já os despedi pela última vez nessa terra e, portanto, vou contigo. Desta forma faz o homem, como corta todas as linhas. Isso é certo. Seguiu adiante e disse: eu subirei à escola dos profetas. E ele disse: eu irei contigo. Disse: agora fica aqui. E disse: viva a tua alma, que não te deixarei. E foi à escola dos profetas, a segunda etapa da jornada. Depois dali ele foi ao Jordão. Ele disse: fica aqui enquanto eu vou ao Jordão. O Jordão representa a morte.
Agora, ele disse, recordem que Eliseu representa o Espírito Santo, o líder deste tempo final. Ele disse, vive o Senhor que não te deixarei. Um tipo da verdadeira igreja, sempre seguindo a Jesus Cristo. E quando eles cruzaram o Jordão, agora vejam, e quando o quê? Quando eles cruzaram o Jordão, portanto, esse caminho, Elias o conhece bem. Vejam, 2 de Reis, onde nos fala, 2 de Reyes 2, vamos a ver. Vamos ver aqui, 2 de Reis 2. Verso Versículo 7 diz, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias, tomando a sua capa, a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Agora vejam quando foi que ele recebeu essa bênção. E desenhou uma estrela de Davi grande. E disse a Eliseu, peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí ele desenhou no 10 e no 11 uma estrela de Davi, e em cima escreveu Zacarias 4, Apocalipse 11, versículo 3. Esses são os ministérios de Moisés e Elias. Essa porção dobrada caiu sobre Eliseu. Agora, quando isso aconteceu? Vejam, no versículo 8 diz que Elias feriu as águas que se apartaram, e ambos passaram em seco. Isso foi atravessando o Jordão, ao outro lado do Jordão, ou seja, que Eliseu recebeu essa bênção no lugar em que Elias foi raptado. Consequentemente, portanto, se Eliseu já sabia o lugar, o Eliseu do tempo final, ele saberá atravessar o povo em seco e levá-los ao lugar onde o primeiro Elias foi raptado. Porque ele é o que conhece o caminho. Ele não disse em Josué? Josué capítulo 3. Versículo 1 diz, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passarem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenou ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não a chegue a ela, para que não saibais o caminho pelo qual veio de passar, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Então vocês vejam que a arca do pacto sim conhece o caminho. Haja, contudo, distância entre vós e elas, distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que não saibais o caminho pelo qual veis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. E disse o Senhor também a Josué, santificai o povo, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E continua dizendo aqui, em inspiração. E quando eles atravessaram o Jordão, que significa reticência à morte, o Jordão sempre foi um sinal de morte. E quando eles cruzaram o Jordão,
Elias deu a volta e disse: o que queres que faça por ti? Disse que uma dupla porção do teu espírito seja sobre mim. E disse: pediste uma coisa grande. Deus quer que peçamos as coisas grandes, não seja mesquinho. Peça as coisas grandes. Ao meu Deus, as bênçãos que Ele tem lá em cima não acabam. Vocês não podem pedir demais. Nunca pede demais. Nunca se pede demais. Você fala: não, hoje eu pedi demais. Não, nunca será demais. É como ele falava de orar. Você nunca vai orar demais. Você pode imaginar um peixinho desse tamanho, lá no meio do oceano, e falando assim: é melhor eu tomar desta água com muito cuidado para que não me acabe. Imagina um peixinho pequenininho dizendo: deixa eu tomar só um pouquinho, porque senão a água vai se acabar. Vejam. Bem, isso é tão irracional, ou mais razoável pensar que as bênçãos de Deus algumas vezes se esgotaria a um crente. Todos os céus pertencem a vocês, imagine. Ou seja, todas essas bênçãos. Depois, quando ele pediu uma dupla porção, ele disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. E quando foi levantado, Eliseu manteve seus olhos fitos nele, e o seu manto caiu, e uma dupla porção do seu espírito veio sobre ele. Quando nós tocarmos o Jordão, está no livro de Esdras. Agora vejam. Manteve os olhos sobre Elias. Os olhos sobre seu pai espiritual. Então observa, quando veio essa dupla porção, ele foi e fez um trabalho duplo. Aí está os dois povos, um trabalho duplo. Gentios e judeus. 597. Página 69 diz: Elias um dia foi para baixo ao Jordão com Eliseu e o golpeou e voltou. Eliseu voltou e ele atravessou para o outro lado e voltou Eliseu com a dupla porção. E quando nós tocarmos o Jordão com Cristo, com o ungido, o Messias, Cristo ungido é o mesmo, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viremos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Então, no regresso com Cristo, nós voltaremos com as duas. Ressurreição física. Nós já temos ressurreição espiritual. Então, nós teremos uma dupla porção. Como Eliseu regressou? De onde estavam os filhos dos profetas? De onde estava? De onde regressou os filhos dos profetas? Regressou com a dupla porção. Feriu as águas e se abriu novamente. Por isso fala que quando nós tocarmos o Jordão, pois se temos o Espírito Santo em nosso meio e ele já sabe esse caminho, ou seja, que não vamos extraviar. Por mais difícil que vocês vejam as correntes, meio mundo na sua frente, não se preocupe. Na sua frente vai a Arca do Pacto. E espera, fique quieto. Tem um lugar que fala: esteja quietos e vede a salvação. Ou seja, requer estar aguardando, esperando pelo passo que o Espírito Santo vai dando, porque Ele é o que sabe o caminho. Se você se lançar, a corrente vai te levar. Espera que esse Jordão vai abrir. Na hora que menos não pensais, vai abrir. E aí é onde entra o cabelo grisalho, acabará, as rugas terminarão, mudados em um momento, e atravessaremos em seco. Dois já passaram em seco. E um atravessou duas vezes. Lembram bem isso? Atravessou e passou para trás novamente. Ele poderia ter ido com Elias. Estava no lugar correto.
onde estava o portão, estava também a sala de espera, sala de embarque, para ir à casa do Pai Celestial. Estava no lugar correto. Mas não se preocupem, que o portão de embarque já está bem localizado. Essa porta desta dimensão a qual todos iremos, porque fomos convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora aqui na mensagem que estou lendo, continua dizendo, é intitulado A Autoridade de um Filho de Deus, continua dizendo, agora podemos ver que os grandes milagres, o reverendo lembrar disso, que são para quem? Para Moisés e Elias, não para Elias em sua quarta manifestação, mas para Elias em sua quinta manifestação e Moisés em sua segunda manifestação. E aí estará a autoridade de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí estará. E estará o poder de Jesus Cristo, que disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse é o mesmo poder que ele menciona no Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, quando diz, o que vencer e guardar minhas obras até o fim. Estivemos falando da autoridade. Lá no Peru falamos da autoridade. E que ele tinha o poder, ele tem o poder. E o que você necessita é a autoridade. Mas aqui nos foi mostrado que a um será dado a autoridade e o poder. Agora diz, vocês têm poder para criar novos céus e nova terra. Então a noiva também vê, ou seja, que alguém estará no tempo guardando as obras de Cristo e guardar minhas obras até o fim. Portanto, as obras de Cristo estarão sendo manifestadas através deste vencedor. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, vê? E agora a autoridade que Deus deu a Cristo, agora Cristo as dá ao vencedor. É a autoridade de Deus, não é uma autoridade terrena, mas celestial. A autoridade de Deus, por meio de Cristo, sendo dada ao vencedor. E é uma autoridade tão grande que diz, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Uau! Isso é ter autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. E serão quebradas como vaso de oleiro, assim como também recebi de meu Pai. Vê? Como Cristo recebeu do Pai, agora ele transfere ao vencedor. Esse é o trabalho que esses ministérios de Moisés e Elias estariam realizando no fim do tempo. Agora vejam que para realizar esta obra e esse trabalho, Eliseu teve que passar por um processo durante a sua trajetória, vejam, para chegar a esse amadurecimento, depois daquele percorrido que Elias fez, depois vocês vejam, tinham que preencher uns requisitos, umas condições. Cortou toda a amarra, toda coisa que o atava, o amarrava na terra. Corte toda coisa que estorve você, para que a bênção de Deus repouse em você. Para mim foi um privilégio grande e uma grande bênção poder estar com vocês neste momento, passando aqui esses momentinhos e compartilhando com vocês estas porções e estar consciente que temos que cortar toda coisa que impeça que as bênçãos de Deus repousem sobre cada um de nós e que o Espírito Santo opere, atue no meio do povo com liberdade, sem limitações, sem que ninguém estorve a obra que ele deseja realizar em nós, como indivíduo e também como igreja. Continue passando uma tarde feliz, cheio das bênçãos de Deus. E logo vamos continuar o percorrido para Valparaíso. E amanhã, os que estiverem lá, nos veremos lá. Quantos vão estar lá? Ah, sim, todos. Então, nos veremos lá, se Deus quiser, às 8 da manhã, que estaremos lá glorificando a Deus e recebendo a porção correspondente ao dia de amanhã. Essa mensagem será gravada para colocá-la à noite, às 6 da tarde, no horário de Porto Rico. Mas vamos ter atividade pela manhã e na tarde.
esa actividad. E estaremos transmitindo esta atividade. Hemos visto en esta ocasión, Agora, nesta ocasião, vimos, en este momento, en estas palabras, neste momento, nestas palavras, vimos tenemos que hacer y las tudo o que condiciones temos que fazer llenar e as condições que temos que preencher para seguir a Deus e seu programa. todo allí, dejó todo a un Lá lado, ele cortou tudo e deixou tudo de lado para y el programa seguir a Deus e o programa que Deus tinha y com comenzó ele. así ese E ministerio assim começou que comenzó en infancia, aquele ministério que llegó a começou una etapa de madurez, na infância e depois chegou a uma etapa de madurez, lo que pidió. onde Deus lhe deu o que pediu, essa dupla porção, tirando Que nos todo o peso asedia, dice Pablo, que nos assedia. Paulo disse, com paciência, sigamos a essa meta, a meta gloriosa da nossa transformação. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, llenas de las bendiciones. cheio das bênçãos de Deus. Muchas gracias por E la muito obrigado pela oportunidad de oportunidade estar acá. de estar aqui. Vejam, lá também em São Bernardo nos esperavam também, Loprado, em en Loprado otros sitios más, e em outros lugares que lhe cura também, que lhe cura. Mas vejam, não ia dar tempo e teríamos que chegar direto na atividade amanhã. Mas pelo menos pegamos esse lugar aqui e os demais saibam também que meu desejo, meu coração é estar em todos os lugares. Mas se preocupe, depois vai ter um momentinho, vai chegar um momentinho que isso será possível e já não haverá limite e poderemos estar em todos os lugares e nos dará tempo. Assim que eu espero que compreendam isso e que não fiquem tristes porque eu não fui. Aí no telefone eu tenho um monte de convite dos irmãos, dos pastores, mas eu recebo esse convite com muito amor e muito carinho, e com esta nós vamos reunir todos esses lugares que me pediram que fosse também. E algum dia não muito distante, não nos separaremos. Agora vejam, Deus nos proveu, nos preparou o satélite, a internet, esses meios, e por aí nos vemos quase todos os dias, porque está transmitindo, mesmo que às vezes é gravado, mas sempre estamos nos vendo. Mas chegará um momento que nunca mais nos separaremos. Sempre estaremos juntos. Que Deus os abençoe e os guarde. E adiante, Reverendo Robert Clark, para continuar. E muito obrigado pelas boas-vindas e recepção, e essa oportunidade que me permitiu estar aqui com minha esposa Sara, Julián, nesses momentinhos aqui, neste lugar. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Eu vejo muitos rostos que eu me lembro. Ali tem uma senhora, eu conheço ela, e por ali também. E tem vários que eu conheço, de quando víamos nos percorridos e estava ali, gravando. E para mim tem sido uma grande bênção poder vê-los novamente e saber que é o povo que estava predestinado por Deus para seguir a Arca do Pacto nesse tempo final e seguir a coluna de fogo que nos levará rumo ao novo corpo. E ter nos conhecido antes, olha, isso é uma grandíssima bênção, porque não somos estranhos. E os que não conheço, pois ao melhor, eles me conhecem porque me viram. Ou seja, que sempre nós temos nos conhecido. O que acontece é que não recordamos, mas sempre estivemos juntos quando estávamos lá nesta grande teofania. Bem, que Deus os abençoe e os guarde, porque quando a gente fica assim, fica um pouco eufórico, porque a gente gostaria de não se despedir e não se retirar, e tem tanta palavra e a gente pode continuar falando e continua surgindo mais.
Mas vamos fazer uma pausinha e continuaremos nos vendo amanhã. Que Deus os abençoe e os guarde e sempre lhes ajude a tirar todo o peso e toda a atadura deste mundo, para que a bênção de Deus repouse sobre você e que o Espírito Santo possa usar você sem limitações. Portanto, tirando toda coisa que nos estorve para receber as promessas divinas, jogando-as de lado. Que Deus os guarde e os abençoe a todos. Conosco, o reverendo Robler Clark, que se não vier à frente, continuaremos falando. Aqui, Robert quer um cântico. Bom, se tem preparado. Já que estamos na linha de caminhando, não sei se tem isso. Caminhando com José, eu vou porque estamos nessa caminhada para nossa adoção, nossa transformação. Eu não sei quem é o diretor aqui de cântico. Gabriel, onde Gabriel está? Ah, está por aqui. Ah, não, isso aí, muito bem. Se chama Gabriel. Ah, o de Porto Rico também se chama Gabriel. Bem, adiante, Gabriel, um pouquinho mais magro. Mas os Gabriel são bons, muito bons. Bendito sea el Señor. Quiero cumplir con tus propósitos, tus motivos conocer, y así poder llegar, objetivos alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir contigo, mi rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José,
yo voy. Hacia mi adopción. Miren, en el segundo sello, página 189, dice. Veja no segundo selo, página 189, diz: Deus ajuda nossa incredulidade. Deus ajuda a nossa incredulidade. Senhor, quítanos eso. Senhor, tira isso de Queremos nós. recibir gracia para ser raptados. Queremos receber graça para sermos raptados. Para quê? Para sermos raptados. Queremos estar preparados para te receber, Senhor. Quando esse trueno suene Quando esse trovão e a soar igreja seja levada. e a igreja for levada, conceda isso. Pruébanos, Senhor, por tu palavra. Senhor, nos prova por tua Permítanos palavra, entrar en la palabra. nos permita entrar na Y palavra. si vemos que hemos fallado, E se vemos que falhamos, agora veja, se vemos que temos falhado, Senhor, nos ajuda a quitar toda incredulidad, toda duda, a tirar toda a incredulidade, toda dúvida, todo o peso que nos assedia, limpios ante ti, para estarmos justificados, limpos diante de Ti, justificados, poder seguir caminando e assim contigo, poder seguir rumbo caminhando a la tierra contigo prometida, rumo à terra prometida do novo corpo. caminando con José. Caminhando com José, eu vou. Reinar contigo es tu escogencia. Sí, Señor. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Aleluya. Si estoy vivo es para alabarte. Si estoy vivo es para honrarte. Sí, Señor, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad, vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré. ¿Por qué? Pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Eliseo caminó con Elías. Eliseu caminhou com Y Elias lo cruzó sin ver muerte. e atravessou sem ver morte. Pasó solito. E depois passou sozinho, sem ver morte.
Portanto, depois que atravessarmos o Jordão em seco, seguindo o nosso Eliseu, a morte não nos poderá fazer nada. Os problemas também não. Bombas atômicas que vai estar acontecendo na Terra também não. Nada poderá nos tocar e nem nos causar danos. As enfermidades, as tristezas, os problemas, nada disto. Não haverá nada disto. Por isso, você pensa nisso quando ter alguma dificuldade, por maior que seja. Isso é uma coisa tão insignificante com o que Deus tem preparado para você como vencedor. Você é um vencedor. Recorde bem disto. Meta na sua cabeça, mas, bem, enfia isso aí. Sou um vencedor. E nada poderá me apartar dessa vitória que já está profetizada para mim. Portanto, continua adiante perseverando, que de um momento ao outro, Deus te dará essa grande bênção de sua transformação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e sempre os ajude a estar caminhando fielmente atrás do nosso Eliseu hoje, nosso José. E nesses momentos estou dizendo a vocês, não saiam desse caminho, porque Ele é o único que sabe o caminho de regresso ao Pai Celestial. Nem à direita e nem à esquerda. Não distraia no caminho. Tem muitas distrações. Não distraia em nenhuma delas. Siga adiante, caminhando como ele viu a noiva, caminhando nesta segunda ocasião, e estavam cantando o cântico firme adiante, hóspedes da fé. Estes têm a fé de rápido. Que Deus os abençoe, Igreja Noiva, neste tempo final, aqui presente e nos demais lugares. A gente não consegue, não encontra como ir. Bom, que Deus os abençoe e os guarde a todos, e conosco o reverendo Robert Clark. Que Deus te abençoe e abençoe a sua esposa e tua família e toda a congregação aqui presente. E a nós também, os que não são daqui e os que estão em outras nações também. Adiante.